Deus aceita sacrifícios humanos? Certa vez me fizeram essa pergunta, só que ela veio bem apimentada. E o questionamento que levantaram foi o seguinte: bom, se Deus não aceita sacrifícios humanos, por que ele aceitou o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo? E além disso, por que ele pediu a Abraão que lhe oferecesse o seu filho em holocausto lá em Moriá? E agora, como que a gente lida com essa questão? Como é que a gente responde a essas duas perguntas? Bom, a minha resposta para esses dois questionamentos, que eu considero bem interessantes, né? Porque não há como negar que Deus não tenha aceitado o sacrifício. Não tem como você dizer, não, ele não aceitou o sacrifício do seu filho, e ao mesmo tempo não há como dizer que ele também não pediu a Abraão que lhe oferecesse o seu filho Isaque. Bom, partindo destes dois questionamentos, desses dois argumentos que eu acho muito forte para nós considerarmos aqui neste momento, nessa reflexão, eu diria o seguinte: Deus aceitou o sacrifício do seu filho? Sim, aceitou. Mas a pergunta que precisa ser respondida é a seguinte: alguém ofereceu a Deus o sacrifício do seu filho, ou foi ele mesmo que entregou o seu filho por nós? Aí há uma grande diferença. E outra, o Filho de Deus não estava sendo oferecido a ídolos, mas sendo oferecido ao próprio Deus, que estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Por esta razão, ele aceita, porque Deus entrega o seu Filho com qual proposta? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o objetivo era um objetivo maior. Deus estava oferecendo o seu Filho para salvar toda a humanidade, ou melhor, todo aquele que crê, ainda que foi em favor de toda a humanidade. Porque Deus, ele enviou seu Filho ao mundo, e o sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação do mundo inteiro, e foi pelo mundo inteiro que Cristo morreu. Por essa razão, não há um problema aqui em Deus aceitar o sacrifício do seu próprio Filho, visto que foi Ele mesmo que deu o seu Filho em oferta para expiar o pecado da humanidade. E no que diz respeito a Abraão, perceba que Deus estava apenas provando Abraão. Deus colocou Abraão à prova. Deus estava querendo que Abraão colocasse na prática aquilo que Deus já sabia teoricamente. E Abraão, pela fé, obedeceu ao levar o seu filho durante 3 dias até o Moriá. Mas é muito curioso notar que, apesar de Deus ter posto Abraão à prova e pedido o seu filho em holocausto lá no Moriá, quando chegou no momento exato em que Abraão ele foi sacrificar o seu filho, Deus o impediu e dizendo: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Então perceba que Abraão estava sendo colocado à prova, e ele passou pela prova e foi aprovado, e não houve sacrifício. Portanto, Deus aceita sacrifício humano? É claro que não. Mas e no caso do seu filho? Foi ele que entregou em favor das nossas vidas. Não era um mero sacrifício para satisfazer a Deus, mas simplesmente, mas tão somente para salvar a humanidade. Ao mesmo tempo, iria satisfazer a Deus, porque Deus amou a humanidade. E a forma que ele encontrou para resgatar essa humanidade é oferecendo seu filho, que é o último Adão. O primeiro Adão pecou e levou a humanidade ao pecado. Mas o último Adão, ele é sacrificado e ele dá a sua própria vida para salvar a humanidade. Então, o bem individual, ou melhor, o bem coletivo se sobrepõe ao bem individual. Essa entrega do seu Filho Jesus
teve um propósito maravilhoso: salvar toda a humanidade caída. E é por isso que nós podemos fazer um coro com o apóstolo Paulo dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E ainda muito mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer e te louvar por mais este vídeo. Continua abençoando o teu povo, revestindo-os com o teu poder, com a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Eu estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina, aguardando o momento em que nós vamos participar da conferência Tempo de Esdras. E nesta conferência eu estarei falando sobre um tema muito interessante ligado à área da escatologia. Estamos eu e outros 5 pastores para esta grande palestra. Será uma bênção organizada pelo pastor Moisés Martins. Está vindo para cá, vários pastores estão vindo melhor para cá, vários pastores. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.